E aí, galerinha, olha se não sou eu aqui de novo, mais uma vez. E cara, hoje eu quero falar com vocês sobre o capital. Putz, velho, esses dias. O capital é o capitalismo, tá, gente? Esses dias eu tava navegando na internet e aí eu vi um vídeo de uma mina, velho, que tava falando que o capitalismo surgiu junto com o patriarcado e que eles eram uma coisa feita para escravizar a humanidade. Sabe, essas histórias que você fica ouvindo e você fica, caralho, meu irmão, da onde que esse ser antro universalizado, esse ser transcendental tirou a porra dessa história? Da onde que esse esse Albert Einstein saiu? E aí eu te respondo: do pi. Tô sacaneando. Cara, eu vou fazer uma introdução assim, mas bem de leve, porque para não ficar uma, porque um vídeo falando sobre o que é o capitalismo, ele demoraria horas para ser feito, porque existem uma série de coisas, né, conectadas ao capitalismo. Ah, isso e aquilo e aquilo e aquilo. Então eu vou introduzir em vocês a ideia de como que surgiu o capitalismo e o que ele é. Bom, se a gente for voltar num ponto de vista que você, um ponto de vista, ó, se a gente for voltar no berço do capitalismo como a gente conhece hoje, a gente vai ver que o deu tela azul. A gente vai ver que o início dele remonta ali no final do século XVII, início do século XVIII. Ali a gente pode dizer que é o princípio do capitalismo moderno, que é o que a gente conhece. E se a gente for pegar a ideia do que é o capitalismo, os conceitos do que é o capitalismo, a gente vai ali no início da civilização humana, né? A gente vai nos primeiros grupos de nômades que resolveram virar sedentários e montar uma comunidade. A gente pode simplesmente olhar para o que é o capitalismo e chegar que, olha, o capitalismo ele surgiu aqui, ó, da primeira relação humana em comunidade. As primeiras relações humanas em comunidade. Cara, quase arrotei aqui, velho. Surgiu o capitalismo. Aí você fala, como assim? Ora, o capitalismo ele é o bem privado, certo? E uma comercialização de serviços ou produtos. Eu, nômade chamado. Puta, velho, não sei nome de nômade. Vamos pro Antigo Egito que é longe pra caralho. É uns 2.000 anos, 6.000 anos antes de Cristo. Eu, Mustafi, sou um pastor de ovelhas. Quero comprar. Se bem que isso aqui não é mais antigo que a idade do bronze nunca, né? Mas beleza. Quero comprar ali um pão sírio do seu Habib. Aí eu, Mustafa, vou lá com a minha ovelhinha, troco ela pela quantidade de pão X e saio feliz. O que aconteceu aqui? Não foi uma troca de um bem privado meu por um bem privado dele? Não foi isso que aconteceu? Então, aqui nós temos o princípio do capitalismo, certo? Se aqui é o princípio do capitalismo, que é um bem individual meu e um bem individual dele, e um comércio, a gente pode dizer que aqui também tinha capitalismo. Claro que isso não é igual ao capitalismo que a gente tem hoje. Esse aqui a gente chama de princípio do comércio. Esse aqui é comércio. Comércio é capitalismo? Sim. Bem pessoal é capitalismo? Sim. Então, as proporções são totalmente diferentes. Se a gente for comparar o capitalismo moderno com o capitalismo do Antigo Egito, porra, cara, é se comparar a Chapecoense com o Real Madrid. Não tem comparação, sabe? Eles fazem teoricamente a mesma coisa, só que em níveis totalmente diferentes, sabe? Então, você falar que o capitalismo é uma coisa ruim que foi criada para escravizar a humanidade e que ele é feito para controlar a porra toda e o caralho todo, você é muito burro e você não entende porra nenhuma de caralho nenhum, seu animalzito. Seu burrito jumentito. Entende merda nenhuma de bosta nenhuma, cara. Porque assim, ou é isso
ou você tá de sacanagem total. Você só quer tacar o foda-se, vou ficar aqui de sacanagem, sacanear a galera. E aí, beleza, porque aí faz sentido você falar umas atrocidades dessas, sabe? Umas. Cara, eu vi. Isso aqui, vou tirar do contexto aqui, mas é porque eu vou explicar por que eu vou falar isso agora. Eu vi uma entrevista, né? Uma matéria no jornal de um repórter falando com o Luiz Banzir, o investidor brasileiro, bilionário da Bolsa Brasileira, falando que estava esperando um presidente falar uma besteira faraônica, entendeu? E aí eu aproveitei que eu tô falando do Egito, besteira faraônica, Luiz Banzir falou, eu li e eu estou metendo aqui agora. Ficar falando essas besteiras faraônicas, cara. Vocês viram porra, essa história que eu criei pra pegar uma frase que eu ia soltar aqui? Caralho, velho. Eu fico impressionado comigo mesmo às vezes, porque é de uma idiotice contestável. Mas vamos vamos finalizar isso aqui. Cara, é isso, velho. Esse é o princípio do capital, sabe? O princípio do capitalismo, é isso, é essa relação humana. Então a gente pode simplesmente falar que o capitalismo ele sempre existiu desde o primeiro momento de relação humana em comunidade, sabe? Não tem. Você vai chorar? Você vai falar que eu tô mentindo? Que isso não existe? O que eu falei é uma bobagem? É impossível você falar isso, sabe? Você pode discordar e falar que isso aqui não é capitalismo. Que, ó, na verdade, a gente vai chamar de capitalismo só com a entrada de um intermediador de trocas, que aí seria o dinheiro. E se falar que ó, o intermediador de trocas seria um capitalismo. Aí, de fato, a gente talvez não esteja falando desse tempo, mas a gente está falando de um pouco mais para frente. Teve uma época que as pessoas começaram a trocar as coisas, usar o ouro como intermediador, usar sal como intermediador, usar especiarias como intermediador de troca, tá? Como intermediador e sei lá mais o que. Porra, os caras podiam usar até casamentos como intermediador, mulheres como intermediador. Porra, podia usar o caralho que fosse como intermediador. Se o que você quer falar que é capitalismo é só quando houver um intermediador de troca, então quando a gente pode pegar um contexto não tão longe quanto esse que eu peguei, mas um pouquinho à frente dele. Acho que, putz, eu sou péssimo com data, mas eu vou chutar que uns 2000 anos à frente já tinha esse intermediador. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira histórica aqui, mas eu acho que os egípcios, né? Eu tinha visto, não sei se eu vi isso, não sei se foi os egípcios, se foi um pouco mais pra frente, que usavam trigo como intermediador de troca. Mas aí fica aí isso no ar para você. O que é o capitalismo, o início do capitalismo, sabe? É essas informações que você tem que guardar. Para quando alguém vir falar para você que o capitalismo é uma coisa que foi criada para escravizar os humanos, você tem que olhar para essa pessoa e falar: cara, velho, animalzito, toma um remedinho, velho. Na boa, porque, sabe? É assim, é triste mesmo. Você vê pessoas, porra, que são muito brilhantes em outros campos que não seja a lógica racional, que seja pintar quadro e jogar FIFA, e a pessoa falar umas coisas dessa, cara. É triste, sabe? Eu fico triste, todo mundo tem que ficar triste. Então fica com esse abraço, essa linha de pensamento, entendeu? Nesta sexta-feira maravilhosa, certo? Pra você jogar aquele LOLzinho e perder 20 partidas seguidas. É isso aí.